Bom dia, igreja aqui reunida, bom dia, igreja reunida aí no YouTube. Muito bom estarmos juntos para adorar ao Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Hoje pode abençoar-te com poder igual. Você crê nisso? Eu creio nesse Deus presente. E antes de nós entrarmos na mensagem, eu queria fazer uma oração. Nós temos tido vários irmãos próximos e alguns não tão próximos que estão passando por problemas de enfermidades. Ontem recebi um pedido de oração de um colega muito envolvido em missões, um missionário está na Tailândia com problema de Covid, numa situação bem complicada, pedidos de oração que vêm de outros lugares, e nós temos tido tempos difíceis, e a palavra diz: Jesus é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. Crê somente nisso, aproxime e vem. É o convite que nós cantamos agora e nós queremos orar, depois nós vamos entrar na mensagem dessa manhã. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor permite a igreja estar reunida, alguns aqui, boa parte pelo YouTube. Nós agradecemos cada um dos irmãos e das irmãs que estamos unidos agora no Senhor e queremos agora levantar um clamor em favor daqueles que estão passando por problemas de enfermidades. Alguns queridos bem próximos nossos estão lutando, tu sabes quem são eles. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa, e como igreja em concordância, agora nós oramos e abençoamos, repreendemos toda enfermidade, todo o mal, no nome e no poder do sangue de Jesus. Oramos por aqueles que dos pedidos que têm chegado, de pessoas distantes, nós clamamos agora, o mover do teu Espírito Santo, onde essas pessoas estiverem, que tua mão poderosa os alcance no leito de enfermidade, e possam sentir o poder do Senhor fluindo em suas vidas. Nós agradecemos, consagramos a ti esse tempo, e entregamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos trabalhando nesse mês o nosso tema de série, um nome um pouco diferente, né? Julho, mês de missões. E como o pastor Takashi disse na abertura do culto, nós estamos trabalhando nesse mês sobre missões. E já tivemos mensagens do missionário Kleber Alves, quando ele falou um pouco sobre a questão da justiça, não da nossa justiça, mas a manifestação da justiça de Deus no mundo que nós vemos, que os nossos atos devem manifestar a justiça de Deus, que quando nós fazemos algo em concordância com o projeto de Deus, nós manifestamos a justiça de Deus. Esse é um chamado para todos nós. Ouvimos a mensagem do pastor Guto, que relatou o testemunho de chamado dos pioneiros que começaram o trabalho no Brasil, pastor Takeo Monobe e sua esposa Saeko, e ele nos encorajou a nós vivermos firmes ali no propósito do Senhor, que não há sentido de viver senão para cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas. Ele nos fez alguns encorajamentos, vamos citar alguns deles. Nós temos ouvido testemunhos. Ouvimos no primeiro domingo o testemunho da missionária Débora, esposa do missionário Kleber. Ouvimos do missionário pastor Márcio Camiyama, ouvimos do Moreira, e não só do Moreira, mas de várias situações ali envolvendo o ministério deles. Ouvimos hoje o Márcio Sato e ouvimos também o Adriano Kuroki. Todas essas palavras são formas de me encorajar e te encorajar a perceber que nós estamos relacionados com missões. E aí, naturalmente, que vem uma pergunta no meu coração, e eu espero que esteja vindo forte no seu coração. Claramente deveria vir no nosso coração. E eu? O que eu tenho a ver com missões? E eu? O que tenho a ver com missões? O pastor Guto colocou uma frase famosa de um autor, dizendo sobre os vários aspectos que envolve questões de missões. E muitas vezes nós pensamos assim, sobre missões eu oro e oferto.
Mas eu acho que não, hein? Eu admiro o Kleber Alves, mas acho que talvez não, hein, meu irmão? Não, eu não sei não. Eu acho que eu não tenho esse chamado, não. E às vezes a gente lida com missões pensando nessa direção. Estou vendo aqui alguns irmãos. Será que alguns desses irmãos e irmãs aqui têm chamado para ir para algum lugar e dizem, não, eu estou bem aqui, eu acho que meu lugar é onde Deus está me colocando aqui, né? Talvez você pense dessa maneira, talvez você imagine dessa maneira, mas será que eu e você temos a ver com missões? Eu extraí duas frases que o pastor Guto colocou na sua pregação, que eu achei muito interessante. Ele diz assim: missões se faz a partir do amor de Deus pela humanidade e pela obediência dos crentes. Eu gosto de frases assim, que me fazem ficar um tempão olhando para elas e meditando. Essa foi uma frase que, quando eu vi na mensagem, eu não estava aqui, mas eu ouvi a mensagem dele, para mim não chegar e falar a mesma coisa que ele iria falar, né? Que ele já falou, aliás. E ele cita essa frase e eu fiquei meditando nela durante um bom tempo. Missões se faz a partir do amor de Deus pela humanidade e pela obediência dos crentes. E ele complementa mais um pouco, ele diz assim: missões não tem a ver apenas com atravessar fronteiras e mares, mas tem a ver com obediência. Opa, está chegando mais perto da gente. Então essa ideia de que há missões, acho que não é comigo não, porque, sei lá eu, meu irmão, esses caras são muito corajosos, eu sou corajoso, mas nem tanto. Vamos com calma, não acho que é bem assim. Calma aí, vamos orar, vamos pensar um pouco mais. Esse negócio é sério, a gente não brinca. Calma aí, gente, calma, né? Calma, cautela, vamos buscar a direção de Deus, vamos entender o que Deus quer, vamos pensar melhor. E muitas vezes nós estamos pensando, mas olha as duas expressões que o pastor Guto colocou na sua mensagem, que tem a ver com obediência, tem a ver com a obediência dos crentes. Começa a vir mais perto de nós. E pensando nessas questões, eu então resolvi meditar nesse tema. Eu e missões, tudo a ver? E aí me veio essa indagação, será? Eu e missões, tudo a ver. Será? Será que tem tudo a ver mesmo? E Deus me colocou já há um tempo uma palavra que se encontra em João 4,35. Quando nós pensamos nessa série, essa palavra começou a me fustigar por dentro, começou a mexer com o meu coração. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueja para a ceifa. Esse é o texto base da nossa mensagem dessa manhã. Antes de nós entrarmos e explorarmos um pouco o texto, queria ver qual é o contexto que essa passagem está escrita, porque ele é muito importante. O contexto, ele envolve 2 coisas muito relevantes, que é a conversão da mulher samaritana e depois o testemunho e a conversão das pessoas próximas ali da Samaria. É muito interessante, porque quando diz, não dizei vós que faltam 4 meses para a ceifa, eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vejo que os campos já branquejam para a ceifa. Jesus está passando, e o texto em João 4 diz que que lhe era necessário passar pela Samaria. Não era necessário no sentido geográfico, não é que por ali tinha uma freeway que era mais rápido, por ali o caminho era mais reto, era uma estrada melhor, não era o caminho convencional. Os judeus, de uma forma geral, quando queriam ir para Galiléia, eles não passavam por ali. Eles desviavam por um outro lado,
para não passar pela Samaria. Então, Jesus disse que lhe era necessário passar, porque ele tinha algum propósito, ele tinha algum objetivo. E dentro desse contexto da conversão da mulher samaritana, e posteriormente dos seus conterrâneos, das pessoas de Samaria que se converteram pelo testemunho dela, nós vamos entender essa palavra que Jesus nos traz no capítulo 4 de João, no verso 35. E a primeira coisa que eu queria ver com vocês, vamos explorar esse será. Eu e missões, tudo a ver? Será. Será uma questão de tempo. O texto começa dizendo, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Vocês não dizem que falta 4 meses até a ceifa? Bom, queridos, eu já preguei sobre esse texto várias vezes, já contei essa história, acho que aqui mesmo eu devo ter falado um monte de vezes. Mas eu fui estudante de teologia em Londrina, ia todo final de semana para Presidente Prudente. O norte do Paraná, o norte pioneiro, como é chamado ali, é um dos lugares que tem a maior plantação de trigo no Brasil. E eu via desde aquelas áreas limpas, sem só terra, e aí começava a sair uns brotinhos, começava a crescer o trigo, uns ramos verdes, e daí a pouco aquilo começava a cachear, e depois ele começava a amadurecer, ficava dourado, e a ideia de branquejar é a ideia no caso do trigo, ele vai ficando dourado, e aquele campo ficava lindo, amarelinho, assim, uma coisa linda. A hora que o vento batia, parecia uma onda. E é óbvio que qualquer agricultor bateria o olho e diria, faltam 4 meses para a ceifa, ainda não está na hora de colher. Não preciso ser agricultor, não preciso ser agrônomo, não precisa ser especialista, nem ter expertise em área de cultura, para saber que se ainda não está maduro, não está maduro. Então, obviamente, que Jesus não está falando no sentido objetivo, ele está querendo mostrar alguma verdade para nós, ele não está dando aula de agricultura, porque se os caras arrancassem esse trigo antes da hora, o que ia acontecer é que eles iriam perder, não ia sair nada dali. E, nesse sentido, há 2 coisas que eu gostaria de enfatizar aqui com os irmãos. A primeira é, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Esse será tem a ver com a ideia de que não existe tempo para você exercer missões. Não existe tempo. E nesse sentido, há muitas pessoas que dizem assim, não, primeiro eu tenho que fazer isso, eu estou me preparando, eu vou, estou pensando, eu quero estudar não sei aonde, sim, pastor, tudo bem, eu entendo, existe um tempo, então calma, vamos um passo de cada vez, com calma. E Jesus está dizendo para nós que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Em termos de missões, não há tempo. Não há tempo. É um simples fato de que todo tempo é tempo de pregar a palavra de Deus. Basta nós estarmos atentos às situações que nós estamos vivendo. E aí vem um exemplo de Jesus com a mulher samaritana. Jesus está passando por aquele lugar, de repente eles saem para buscar alguma coisa, e Jesus se vê ali, vem uma mulher pegar água. Num horário inapropriado, num horário que não era comum homens estar por ali, ou se estivesse, era uma questão de talvez não ser adequado ou não, e Jesus estava ali, e Jesus vira para aquela mulher e fala assim, me dá de beber. E ela disse assim, como tu, judeu, pede a mim, uma samaritana, de beber? E ela começa ali ele começa um diálogo com aquela mulher. E aquela situação que era 4 meses para a ceifa, fora de tempo, começa a se tornar um diálogo profundo, em que Jesus vai no fundo da questão, né, no ponto-chave, e aquela mulher, então, se torna... compreende o propósito de Deus para a vida dela, e ela tem uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. O tempo tem a ver com
nós entendermos que, outra frase que o pastor Guto colocou, nosso campo missionário sempre será o lugar onde estamos agora. Quando for o tempo certo, eu não estou aqui negligenciando, irmãos, a questão do preparo, não estou negligenciando a questão de organização e nem estou encorajando a irresponsabilidade. Pelo contrário, eu estou à frente de uma organização, que é a Igreja Hollins, e nós temos regras, nós temos encaminhamentos, eu não estou dizendo que não é necessário, mas estamos falando aqui da realidade de cada um de nós, e que muitas vezes nós usamos a questão de tempo para botar esse será como uma desculpa. Não é tempo ainda, não é o momento, eu ainda não sei, quando chegar a hora certa, né? E às vezes nós não entendemos que o tempo e o local é onde nós estamos. E talvez eu possa até afirmar o seguinte: se nós não somos capazes de manifestar o amor de Deus aonde nós estamos, dificilmente Deus nos levará para manifestar em outros lugares. Nós não vamos aprender a fazer missões quando a gente for para um outro lugar, se nós não fazemos missões onde nós estamos. Em casa, no trabalho, na universidade, no colégio, no meio da família, onde você estiver. Sempre será tempo, porque esse é o lugar de missões. Prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Jesus está convidando a mim e a você a olhar a questão do tempo como uma questão de momento, de oportunidade. Não use o tempo como uma desculpa. Então, muitas vezes, está relacionado com uma questão de nós usarmos como desculpa. E o Senhor está dizendo, o tempo é o momento que você está vivendo. A segunda coisa que o texto nos diz, ele diz assim, eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos. Será uma questão de olhar. Para onde nós estamos olhando? E aqui eu queria fazer um pensamento, né? O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, falando acerca de Timóteo, ele diz assim, todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mais para frente, Paulo contrastando a atitude de Timóteo e Epafrodito com algumas pessoas que ele chama de cães, acautelai-vos dos cães, ele diz que aquelas pessoas cujo Deus é o ventre, alguns comentários dizem que só pensam na comida, mas pensa o seguinte, se eu só pensar no meu próprio umbigo, na minha própria barriga, eu vou ficar dessa maneira, né? Estou olhando para a minha barriguinha, para o meu umbigo. Já ouviu essa expressão? Só enxerga o seu próprio umbigo? Nós nos referimos a isso, a que tipo de pessoa? Que tem um olhar somente para si mesmo. Só enxerga o seu próprio umbigo. Quando Jesus convida para olhar, erguer os olhos, talvez ele está dizendo para nós, tira um pouco o olhar de si mesmo e comece a enxergar além. Por isso eu estou usando esse texto em que Paulo diz que as outras pessoas buscavam os seus próprios interesses, e o Deus deles era o seu próprio umbigo, o seu próprio ventre, só olhavam para si mesmos. E em contraste, ele diz que Timóteo buscava o interesse dos outros, o que era importante para Jesus Cristo. Quando eu digo que é uma questão de olhar, é para onde você olha? Só para você mesmo? Para o seu umbigo? Tenta andar olhando assim. Tente andar olhando só para o seu umbigo, para você ver o que vai acontecer. Se os outros não desviarem de você, você tromba. Agora um poste não desvia, né? Você vai bater. Ah, mas eu não vou cair em nenhum buraco. Se tiver uma grana no chão, eu vou achar. Talvez Jesus está nos convidando aqui a ter um olhar. O texto de Gênesis 13, 14 e 15 é muito interessante. Há uma disputa entre os pastores
eles eram tipo meio nômades, aí os pastores de Ló estavam tendo problema com a turma do Abraão. A terra estava ficando pequena para os dois, então Abraão chega, vai ter uma conversa mais próxima e diz assim: não, o negócio não está dando certo não, meu irmão, acho que nós temos que terminar essa sociedade. Se você pegar o caminho da direita, eu vou para a esquerda, se você pegar da esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o norte, eu vou para o sul, então não tem problema, vamos decidir aqui. E o texto é muito interessante, no capítulo 13, diz que Ló, ao tomar a decisão, ele olhou os campos e viu que a planície de Sodoma e Gomorra era muito boa e que lembrava o Egito. E ele disse: eu vou para lá. Só que ainda Deus não tinha falado sobre Sodoma e Gomorra, e depois nós sabemos a história. A escolha humana de Ló, olhando o seu próprio umbigo, ele foi para onde ele achava que era melhor. Mas Abraão recebeu do Senhor a questão: ergue os olhos e olha. Ergue os olhos e vê. Deus disse para Abraão: olha lá, até onde você enxerga, até onde não dá, tudo isso eu te darei. Ele não herdou nada, ele comprou uma caverna num terreno chamado Macpela, onde ele enterrou a esposa e depois ele foi enterrado. De tudo aquilo, Abraão comprou um pedaço de terra. Mas a sua descendência herdou aquela terra, porque Deus havia prometido. Essa questão de olhar tem a ver com o que nós estamos focando. Se nós estamos olhando só para o nosso umbigo, ou nós estamos olhando para aquilo que Deus está querendo das nossas vidas. Enquanto eu não tiver essa disponibilidade, essa disposição, nós vamos ter problemas. Na minha caminhada com Deus, eu recebi o chamado logo após a minha conversão. Menos de um ano de conversão, Deus começou a me incomodar. Não tinha completado um ano ainda da minha conversão. E Deus começou a me incomodar. Mas a minha imaturidade, eu creio que também Deus sabia que eu precisava de um processo, me levava a dizer o seguinte: se Deus me chamar, eu vou. Quando Deus me chamar, porque eu tenho muitos planos e projetos para a minha vida. Olhando só para o meu umbigo. E foram 2 anos em que Deus teve que trabalhar. Até o momento que eu pude dizer assim: ok, Deus, eu vou erguer os olhos e vou ver aquilo que o Senhor está querendo mostrar para a minha vida. Então, esse processo de missões, tem a ver com olhar. Para onde você está olhando? Jesus diz: erga os olhos e veja os campos que branquejam. Ergam os olhos, ergam os olhos. Essa é a palavra do Senhor. Erguei os olhos e vede os campos. Em terceiro lugar, o texto nos fala sobre uma questão de ceifa, de colheita, pois já branquejam para a ceifa. É interessante que se eu achar que não é tempo, e se eu não erguer os olhos, eu nunca vou enxergar a colheita. Eu não vou perceber. Então, os 2 primeiros pontos são essenciais para que eu enxergue a colheita. Mas, eu queria que nós entendêssemos. Aliás, na outra série, um tempo atrás, nós meditamos sobre esse texto, sobre o tempo oportuno. Então, não vou entrar muito em detalhe. Mas o Senhor nos diz que nós estamos vivendo um tempo oportuno. Que hoje é o tempo oportuno. Hoje é o tempo, não foi ontem, não foi amanhã, não, o tempo que se chama hoje é o tempo oportuno, é o tempo sobremodo oportuno, eis o dia da salvação, o tempo do socorro de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso. E olha que interessante no testemunho daquelas pessoas que envolviam ali o testemunho da mulher samaritana. Aquelas pessoas, depois de ouvirem o testemunho dela, disseram assim: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Vamos olhar um pouquinho essa palavra. Por que eles se converteram? Por causa
daquilo que a mulher relatou, por causa do testemunho dela, por causa daquilo que ela contou. A colheita está relacionada com você estar lançando, né? Como eu vou saber se naquele lugar tem peixe ou não tem peixe se eu não jogar a vara para pescar? Uma vez nós estávamos lá no Flutuante Panorama, não sei se era uma tarde de conselho ou do retiro de pastores, não sei, mas estavam lá pescando um monte de gente. E o pastor Castilho estava com uma varinha lá e tirava um piau atrás do outro. E o resto que estava lá no flutuante jogava em nada, olhava a isca era a mesma, em nada. Aí chegou o pastor Shindicano, especialista em pesca, né? Jogou a varinha dele, nada. Aí uma hora ele virou para o Castilho e disse assim: presta sua vara. Disse: o que foi, meu irmão? Você acha que é a vara? É o pescador. Não, presta sua vara. Todo mundo ficou olhando estranho. Ele pegou a vara do Castilho, pegou na linha e mediu o tamanho da linha, a distância que estava o chumbinho e tudo mais. Pegou a vara dele, encurtou a linha, deixou no tamanho igual. Jogou. Começou a pegar um atrás do outro. Aí a gente olhou. Castilho: o que você fez, meu irmão? Você tirou o meu toque especial da minha vara aqui? O que você fez? E aí o pastor Shindy explicou. Por que só ele está pescando em nós? Porque possivelmente os peixes estão num ponto ali, e é onde eles estão. Se nós jogarmos mais para baixo, eles não vão. Se aí em cima, eles não vão. Tem que jogar mais ou menos na mesma direção. Ah, é? Então empresta aí que eu vou botar a linha igual. É interessante, estavam ali, mas como saber se não jogar para pescar? Como eu vou saber? Aquela mulher não estava lá. Eu vou lá e vou falar para todo mundo nessa Maria, eu vou levar todo mundo para Jesus, porque eu vou fazer uma colheita daquelas. Aquela mulher foi lá e começou a dizer, porque ela estava impactada por aquilo que Jesus fez na vida dela. Jesus revelou que havia na vida dela uma pessoa desesperada por encontrar sentido, estava procurando no lugar errado, e Jesus confrontou a realidade de vida dela, sem trazer um peso de condenação e acusação. Ele deu um caminho para ela. E aquela mulher estava tão impactada, ela estava tão cheia daquilo que Jesus havia falado, aquele negócio transbordava, ela transpirava, ela tinha cheiro do que Jesus tinha falado, e não deu outra. Ela entrou: olha gente, eu encontrei uma pessoa assim, começou a falar. E as pessoas bateram o olho: uau, é ela mesmo? Meu Deus do céu, vamos atrás para ver esse negócio, não é possível. Nossa, o que está acontecendo aqui? E vão, e depois voltam e dizem assim: agora cremos, não apenas, ou seja, primeiro eles creram por causa do que ela contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Aquela mulher, ela fez uma colheita tremenda. Ela viu que era um campo para falar. Mas por quê? Porque ela queria fazer uma colheita. Ela olhou assim: ninguém está vendo aqui, mas eu estou percebendo que aqui eu posso fazer uma colheita enorme. Não, aquela mulher simplesmente estava tocada por aquilo que Deus estava fazendo. Campos branquejando são as pessoas que estão ali. Agora, se nós não tivermos o testemunho, esses campos nunca vão estar prontos. E se nós não começarmos a falar, nós não vamos saber se é o timing dessas pessoas ou não. Então Jesus está nos dizendo que eu e missões, esse será, tem a ver com a ceifa, com a colheita. Agora a colheita tem a ver com eu falar daquilo que Deus tem feito. Agora, se Deus não tem feito nada em minha vida, meu irmão, o que eu vou falar? Se Jesus virou uma mera rotina da minha vida, eu vou falar daquilo que as pessoas sabem. Mas se Jesus está fazendo algo na minha vida, se Jesus está me empolgando com alguma coisa, se Jesus está trabalhando em minha vida, você pode ter certeza que até a tua fala vai ser diferente. Você vai se tornar alguém que atrai pessoas, vai virar um imã para atrair. Por quê? Porque você é bom, porque você tem uma oratória boa, porque você acertou a altura certa de botar isca. Não, porque você entendeu
aquilo que Deus está fazendo e você precisa repartir. É empolgante esse negócio. É empolgante. Ele gera um processo de nós começarmos em cadeia a falar. Eu e missões, tudo a ver? Será? E hoje nós vimos pelo texto que, primeiro, é uma questão de tempo. Será que você tem jogado? Não sei se é tempo, sei lá eu, algum dia, quem sabe, talvez. Depois que se tudo correr bem, se as coisas andarem, se começarem. Hoje as crianças ouviram no culto infantil um testemunho de uma criança, né, lá do Japão, que viu no meio da sala de aula uma oportunidade de falar do amor de Deus numa situação tão simples. Quem não assistiu aí, não sei, só a equipe do culto infantil que tem acesso, mas depois pode pedir para dar uma olhadinha nesse testemunho, bonitinho. Muito interessante. De uma menina que numa situação, no meio de uma aula, pôde testemunhar do amor de Deus. Questão de tempo. Não há tempo quando se tem a questão de missões. Uma questão de olhar. Se eu olhar para o meu umbigo, eu vou enxergar o meu umbigo e a mim mesmo. Vou achar que minha barriga está muito grande, ou se ela está ficando menor, se o meu sapato está bonito, está feio, se a minha calça é adequada ou inadequada. Mas para poder enxergar o que Deus tem que erguer os olhos. Tem que erguer os olhos e enxergar aquilo que Ele está mostrando. Uma questão de ceifa. Se não jogar as redes, se não começar a falar, nunca vai colher. Ah, eu não consigo levar ninguém a Jesus. Quantas pessoas você fala do amor de Deus? Ah, é que não surgiu oportunidade nenhuma. Opa, 100% de efetividade. Falou para ninguém, se converteu ninguém. Você nunca vai saber se não lançar a rede, se você não começar a trabalhar nisso. E as oportunidades, a situação de colheita são as que você menos pensa que possa acontecer. Aquilo que você menos possa achar vai se tornar uma grande oportunidade. O que você tem esperado? Que tempo você tem esperado? Para onde você tem olhado? Você vê a ceifa? Se você tem dito, não, ainda não, quem sabe, talvez, algum dia, estou orando, pastor, estou orando, porque afinal de contas tem que orar, né? Tem que orar, orar é importante, não dá para ficar aí e tal, né? A gente até espiritualiza essa questão. Para onde você olha? Não, tem que cuidar de si mesmo. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Então, afinal de contas, olhar um pouco para o umbigo também é importante. Afinal de contas, senão a barriga vai tampar tudo e não tem jeito. Então, tem que ter um cuidado pessoal. Para onde você tem olhado? O que você tem visto? Eu e missões, tudo a ver sem será. Se você entender que todo tempo é tempo, se você erguer os olhos, você vai ver ceifa, vai ver colheita. Não há outro caminho. Não estou falando de chamado missionário, quem sabe em algum momento vamos falar, mas eu estou falando de que missões têm a ver com o lugar onde eu e você estamos. Missões têm a ver com o lugar onde eu e você estamos. E se nós não fizermos missões aonde nós estamos, dificilmente nós vamos enxergar um campo missionário. Você ora por missionários, oferta missionários, para poder dizer que assim, está fazendo a sua parte e não tem que fazer mais nada, então eu vou te dizer que missões têm a ver com o lugar onde você está. Não que orar e ofertar não seja importante. Pelo contrário, é essencial.
Mas se eu e você não estamos engajados aqui, agora, onde nós estamos, então, essa frase é só uma frase bonita. Mas se você está envolvido, então, missões têm tudo a ver comigo e com você. Vamos orar? Qual é o tempo para você? O que você tem esperado? Para onde você tem olhado? O que você tem visto? O Senhor convida a entender que pode ser que do ponto de vista humano faltam 4 meses para a ceifa, mas que do ponto de vista dele, os campos já branquejam para a ceifa. Que hoje, agora, onde nós estamos, é tempo de fazer missões. E que, portanto, eu e missões, tudo a ver. Senhor, nos abençoe dessa maneira, como igreja, que nós possamos nos engajar nessa obra, de ser e fazer missões por onde nós estivermos. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bia.